Olá, hoje vamos mergulhar num material bem focado. Vamos lá. É um estudo devocional de Elizabeth Haworth. O nome é A Vida dele em Nós. Isso. E é um texto curto, mas que constrói um argumento muito específico. Quase como um quebra-cabeça, né? Exato. Nossa tarefa aqui é, então, desmontar e remontar esse quebra-cabeça para entender a ideia central dela. E o interessante, sabe, é que a autora não se perde em vários assuntos. Ela tem uma tese muito clara. Um foco total. Total. Cada parágrafo é um tijolo para construir essa tese. Ela, nos pega pela mão e leva numa jornada que começa com uma ideia familiar. Jesus como exemplo. Isso, Jesus como exemplo. E termina num lugar bem inesperado. Uma transformação interna radical. Exato. E o ponto de partida que ela usa é uma citação de João 5,30. Não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Certo. Então, o nosso desafio aqui é pegar essa frase e ver como ela vai desdobrando isso em cada etapa da vida de Jesus, conforme a visão dela, para chegar na conclusão principal. Vamos nessa. Com certeza. E acho que o primeiro pilar que ela estabelece é essa ideia de um propósito. Singular. Singular. Boa palavra. Ela argumenta que a vida de Cristo não tinha múltiplos objetivos concorrendo entre si. Havia apenas um. E ela já começa com um exemplo forte de Jesus aos 12 anos no templo. Sim, dizendo que estava cuidando dos negócios de meu pai. Exato. Ela usa isso para dizer que não foi algo que apareceu depois, na vida adulta, sabe? Já estava lá desde cedo. Sim, e para que não pareça um evento isolado, a autora conecta isso com aquela passagem de Lucas. Aqui diz que ele crescia. Isso, que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. A leitura que o texto faz disso é que todo esse crescimento acontecia dentro dessa moldura, desse propósito. Ah, entendi. Não era um desenvolvimento aleatório, era um amadurecimento focado numa única direção. Então, a frase da autora que amarra isso, Cristo nunca se desviou de sua única missão de vida, é tipo a chave mestra para entender todo o resto. Exatamente. Mas sabe o que me chamou a atenção? A autora usa outra citação, a de Jesus no Poço de Samaria. A minha comida é... Fazer a vontade daquele que me enviou. Isso. E essa metáfora é crucial para o argumento dela. Sim, porque essa metáfora do alimento, ela é poderosa, ela inverte a nossa lógica. Totalmente. Normalmente a gente pensa no dever, na missão, como algo que nos custa energia, que nos drena. O fardo, né? E a autora está dizendo que, para Cristo, segundo o texto, fazer a vontade do Pai era o que dava energia. Era o combustível, não o custo. Isso muda tudo. Exatamente. Não era uma tarefa na lista de afazeres, mesmo que fosse a primeira. Era a própria fonte de sustento. Para a autora, cumprir a vontade do Pai não era um peso, era a própria nutrição. O prazer, a força que o impulsionava. Uau! Ela estabelece um padrão altíssimo aqui, o que é fundamental para o que ela vai argumentar mais para frente. É quase como dizer que a razão de existir dele era literalmente a sua fonte de vida. Ok. Então, se esse era o propósito, a grande pergunta é como ele viveu isso na prática. Certo. E aí o texto entra num conceito que pode ser bem abstrato, a ideia de esvaziamento. Sim, o famoso texto de Filipenses. Isso. A autora cita aquele trecho sobre como ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se tornou obediente até a morte. Esse ponto é uma virada no texto. Haworth está conectando o propósito singular com o método radical. O como? O como ele cumpriu essa vontade. Foi por meio de um ato de humildade que a autora descreve como extremo. Ela usa termos como deixar de lado sua glória. E despir-se de seus atributos da divindade para viver como homem? Exato. Essa imagem de despir-se é muito forte. Mas, sendo sincero, esvaziar-se dos atributos da divindade ainda soa um pouco etéreo. Como a gente pode pensar nisso de uma forma mais concreta? É uma ótima pergunta. Pense, talvez, como um programador genial, um mestre em múltiplas linguagens complexas de programação. Ok. Agora imagine que ele precisa ensinar crianças a codificar. Para fazer isso, ele decide esquecer temporariamente tudo que sabe sobre Python, C++ e se comunica usando só blocos de lógica simples, visuais que as crianças conseguem entender. Entendi. Ele não deixa de ser um gênio,
mas ele limita voluntariamente o uso de suas ferramentas para se conectar com o público dele, para se colocar no nível deles. Nossa, essa analogia ajuda muito. Ele não perde a essência, mas abre mão de usar todo o seu poder para poder cumprir a missão. Exatamente. A autora argumenta que o ato de Cristo foi infinitamente mais radical que isso, claro, mas a lógica é parecida. O esvaziamento não é apresentado como uma perda de identidade. Mas como um ato de identificação. Um ato de identificação radical com a humanidade era necessário, na visão dela, para o plano se cumprir. Por isso ela reforça com a citação de Hebreus: Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que já estava escrito no rolo do livro. Ou seja, não foi um improviso. Ok, então o propósito era fazer a vontade do Pai. E o método foi se tornar humano de forma plena, se esvaziando. Isso me leva à próxima pergunta lógica. Que é? Se ele se tornou humano, o que a vida dele expressava no dia a dia? Como as palavras e ações dele demonstravam isso na prática? E a resposta da autora é direta, sem rodeios. A vida de Cristo não era uma expressão de si mesmo, Mas do Pai. mas do Pai. Ela afirma que todo o seu ser era para demonstrar os atributos e o caráter do Pai. Segundo o texto, não era sobre a personalidade de Jesus de Nazaré em si, mas sobre o caráter de Deus sendo revelado através dele. Isso fica muito claro na citação que ela usa de João 12. Sim, eu não falo por minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e como dizer. É uma declaração de que ele é um canal, um porta-voz perfeito. E para não deixar isso só no campo da teologia, a autora traz o exemplo humano, quase doloroso, da conversa com Filipe. Assim, Depois de 3 anos caminhando juntos, comendo juntos, vendo milagres, Filipe vira e pede: mostra-nos o Pai. e a resposta de Jesus que o texto destaca tem um tom de você ainda não entendeu, né? Total. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. É o auge dessa ideia. A vida de Jesus, segundo a autora, era para ser uma janela transparente para Deus. Exato. E o que me intriga é, por que era tão difícil para alguém como Filipe, que estava ali do lado, entender isso? Acho que o texto toca num ponto muito humano. A gente tem uma tendência de focar no mensageiro e esquecer a mensagem. É verdade. Vemos a pessoa, ouvimos a voz, reparamos nos gestos, e é difícil olhar através da pessoa para ver o que ela representa. Filipe estava vendo o amigo, o mestre, o homem que fazia milagres. Mas não o Pai. Ele ainda não tinha conectado os pontos de que estavam olhando para a manifestação visível do próprio Deus invisível. Faz sentido. E a autora usa esse ponto para estabelecer sua próxima premissa, Que é, que Jesus se tornou o exemplo perfeito de como um ser humano pode viver em perfeita união e comunhão com Deus. Ele mostrou, na prática, como era essa vida. E é aqui que o argumento dela me pegou de surpresa. porque ela cria uma tensão deliberada, né? Totalmente. Peraí, o texto passou todo esse tempo construindo Jesus como o exemplo perfeito, a receita do bolo de como viver, Certo. e agora, do nada, a autora diz que é impossível seguir a receita. A citação exata dela, com a ênfase, é: porque ele era perfeito, nós nunca poderíamos copiar a sua vida, pois não somos perfeitos. E aí? Parece uma contradição. Onde ela quer chegar com isso? Essa é a virada brilhante do argumento dela. Explica. Ela nos leva até o topo da montanha para nos mostrar a vista perfeita e então diz, a propósito, você nunca vai conseguir chegar aqui sozinho. Ela constrói o ideal para depois expor a nossa incapacidade de alcançá-lo. É a síndrome do atleta amador. Como assim? Você pode assistir a todos os vídeos do LeBron James, comprar o mesmo tênis, treinar 8 horas por dia. Mas nunca vai jogar como ele. Exato. A distância genética de talento é intransponível. Nossa, a analogia do atleta é perfeita. Então a perfeição do exemplo, na verdade, se torna o problema. Exatamente. Isso é totalmente contraintuitivo. A conclusão lógica, então, seria um pouco pessimista. Que estamos fadados a falhar. E é aí que a autora dá a grande cartada. Ela argumenta que o objetivo nunca foi a gente conseguir por conta própria. Certo. A solução que ela apresenta não é sobre esforço, é sobre algo totalmente diferente,
uma substituição. Substituição? Ela escreve que Deus, sabendo que era impossível para o homem caído viver assim, enviou Cristo não apenas como um exemplo a ser copiado, Mas, para se tornar nossa vida em nós. aqui está a grande virada de chave. O foco sai do exterior para o interior. Isso. De um modelo a ser imitado para uma vida a ser recebida. Isso muda tudo. Muda completamente o paradigma. O propósito do exemplo perfeito não era nos dar um manual para seguir à risca, o que só levaria à frustração. Ao fracasso, como eu mesmo senti. Isso. Era para nos mostrar a qualidade da vida que poderia ser vivida em nós e através de nós. A solução, segundo Howard, não é mais esforço, mas uma troca. Ok, o conceito é poderoso. Mas como isso acontece na prática? Como essa vida interior se torna possível? O texto precisa explicar esse mecanismo. E explica. A autora detalha isso em 2 passos bem definidos. Qual o primeiro? O primeiro passo é o pagamento pelo pecado. Ela argumenta que a vida perfeita de Cristo, que a gente acabou de discutir, não era só para ser um exemplo, era um pré-requisito. Ele se tornou o candidato perfeito para ser o único sacrifício perfeito. Só alguém sem dívida poderia pagar a dívida de outros. Certo, então a morte dele na cruz, segundo a autora, pagou o preço pelo pecado do mundo. Isso lida com a penalidade, a consequência. Exato. Mas e o problema contínuo, o poder que o erro tem na nossa vida? É o segundo passo. A autora afirma que a sua ressurreição quebrou o poder do pecado em nossa vida, para todos os que creem em seu nome. Então são 2 partes da mesma solução. Morte e ressurreição. Então, para ficar bem claro, a morte na cruz seria como quitar uma dívida impagável que tínhamos com o banco, zerando nosso saldo negativo do passado. Boa analogia. A ressurreição, por outro lado, seria como receber a chave para sair da prisão, quebrando o poder que o agente do pecado tinha sobre as nossas escolhas do presente e do futuro. É uma solução em 2 partes. Perfeito. Entendi. Essa é uma ótima maneira de colocar um acerto de contas com o passado e uma libertação para o futuro. Ao conectar esses 2 pontos, a autora chega à sua grande conclusão. Que é? A morte paga a penalidade. A ressurreição quebra o poder e o resultado final é que o crente agora pode ter a sua vida em nós. O objetivo, portanto, nunca foi a imitação, Mas a habitação não é sobre tentar agir como Cristo, mas, na visão da autora, sobre permitir que a vida de Cristo haja em nós. Isso dá um sentido totalmente novo para o propósito da vida de Jesus que ela descreveu no início. Sim, A obediência, a humildade, ser a expressão do Pai, tudo isso não era apenas para nos mostrar o que fazer, mas para qualificar o tipo de vida que agora estaria disponível para nós. exato. A receita do bolo não era para a gente cozinhar, era para nos mostrar o bolo que poderíamos receber pronto. Exatamente. E ela encerra o texto de forma muito simétrica. Ela começa dizendo, ao longo de sua vida, Jesus teve um propósito para viver, fazer a vontade de seu Pai. Certo? E então ela conclui, ao longo de nossa vida, devemos ter um propósito, deixar Cristo ser formado em nós, até que não seja mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Uau! O foco singular de Jesus se traduz num foco singular para o crente. Mas a natureza desse foco, de fazer para deixar ser, é radicalmente diferente. Que jornada de raciocínio! Vamos só repassar a progressão para fixar a ideia. Boa. Começou-nos com a premissa do texto de que Jesus tinha um propósito singular, fazer a vontade do Pai. Certo? Vimos como isso se manifestou em sua humildade radical e em sua vida sendo a expressão perfeita de Deus, estabelecendo-o como o exemplo ideal. E foi aí que o texto nos jogou o paradoxo. Essa mesma perfeição torna o exemplo impossível de ser copiado por nós, seres imperfeitos. O que parecia ser a solução. Na verdade, era a formulação do problema. Exatamente. E por fim, a solução que a autora apresenta não é tente com mais força, mas sim receba uma nova vida. Isso. Ela argumenta que, através do sacrifício e da ressurreição, a vida de Cristo deixa de ser apenas um modelo externo e passa a ser uma presença interna, que age de dentro para fora. É uma virada.
Uma virada completa de perspectiva. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uma pergunta que nasce diretamente da lógica desse texto. Manda. Se o argumento central é que o foco muda de copiar Cristo para Cristo vivendo em nós, como isso altera a nossa visão sobre esforço pessoal e dependência na jornada espiritual? Boa pergunta. O que significa no dia sair de uma mentalidade de fazer para Deus e entrar numa de permitir que Deus faça através de nós? Não é uma pergunta com resposta fácil, mas é a provocação que um texto como esse deixa para a gente pensar.